Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai aprender aqui como fazer as consultas, né? Então, por exemplo, eu quero ser capaz de listar todos os jogos do meu banco de dados e também quero ser capaz de listar um jogo pelo seu ID, tá bom? Então a gente vai criar agora os endpoints, né, responsáveis por essa funcionalidade aqui no nosso back-end, tá bom? Então vamos lá para o nosso back-end. Vou parar o servidor aqui, tá pessoal, para ele não ficar reiniciando aqui toda hora. Então a gente vai criar agora o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Vou colocar aqui junto com esse get mapping aqui. Então a gente vai criar mais uma requisição get, tá? Só que esse get, pessoal, ele vai ter um mapeamento aqui. Então eu quero que ele seja o seguinte, /API /games. Então olha só, a gente está criando aqui um mapeamento do tipo get. Então, quando a requisição for do tipo get e ela for para a raiz, quem vai responder esse get é esse método aqui, ó, tá? Então, esse método ele responde pela requisição que vir para a raiz. Agora, se o get vir para esta URL, ele vai executar o que a gente vai colocar aqui, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer aqui o seguinte, eu quero fazer um método get que vai retornar uma lista com todos os jogos. Então a gente vai criar aqui um public, eu vou retornar uma lista, né? Então, Ctrl espaço aqui, um list do Java útil, uma lista do quê? Uma lista de game, né? E vou chamar esse nosso endpoint aqui, olha, de listar jogos aqui, ó, ou somente listar, né? Acho que só listar tá bom. Não vou passar parâmetro nenhum, né? Qual que é a finalidade desse método? Ele simplesmente vai retornar uma lista de jogos para mim, tá? Então a gente vai colocar aqui então um return, vou chamar ali o meu game repository.find all, tá? Pessoal, é só isso daqui. Então é simples desse jeito. Então esse método, né, olha, listar, ele vai ser executado quando for feita uma requisição get do cliente para essa URL aqui, olha. Esse método vai retornar uma lista de jogos. E como que a gente retorna essa lista de jogos? A gente vai pegar o nosso repositório e chamar o método findAll dele. E aí ele vai devolver para a gente a lista de jogos, tá bom? Vou salvar aqui, vou startar novamente aqui a nossa aplicação, né? E vamos ver se vai funcionar. Legal, nossa aplicação já está no ar. Então, como que a gente vai fazer um get aqui, ó, listar todos os games? Então, a gente vai fazer uma requisição, né, ó, do tipo get para essa URL. Percebe que a URL, pessoal, ela é a mesma do post, né? Olha, a gente pode pegar aqui, ó, pode dar um Ctrl C aqui, ó, e Ctrl V, né? A única diferença é que agora a gente está fazendo uma requisição get. Então, vamos dar um send aqui, vamos ver o que acontece. Olha aí. Então, o nosso back-end, olha, devolveu para a gente aqui, olha, a lista, né, olha, de todos os jogos que estão no nosso banco de dados, tá bom? Get a gente pode fazer também pelo navegador, né? Então, se a gente vir aqui no navegador, olha, e colocar aqui essa URL, ó, Enter, então ele vai devolver para a gente aqui, olha, bonitinho aqui tudo que a gente tem lá no nosso banco de dados, tá bom? Então, pessoal, esse é o método get aí do nosso endpoint. Bom, agora a gente pode também precisar listar um jogo por código, né? Então, sei lá, eu quero, por exemplo, listar somente o jogo cujo código cujo ID é 2, por exemplo. Então, a gente vai fazer o quê, né? Na prática do REST, pessoal, a gente não vai usar colocar algo assim, né? Usar aqui uma string aqui, né? Uma query string que a gente chama, né? Então, por exemplo, chamar um code aqui, né? Ou id igual a 5, por exemplo. Nesse caso, ele vai chamar esse recurso e vai passar esse parâmetro lá, né? E aí a gente teria que ler esse parâmetro e fazer a busca lá. Então, no REST, o mais correto é a gente fazer o quê? /games /5. Então, o que acontece? Se eu fizer essa chamada, eu tenho que ter, lógico, né, um endpoint lá que vai entender que essa URL é diferente
e ele vai ter que me direcionar, né, vai ter que me rotear lá dentro do meu endpoint, do meu recurso, né, qual é o método que vai responder por essa URL aqui. Então, um GET, só que para essa URL aqui. Então, o que vai acontecer? É bastante parecido com o que a gente já fez aqui, né? Tanto que eu vou fazer o seguinte, eu vou até copiar isso daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, né? Eu vou mudar o nome do método, né? E vou mudar o tipo do retorno também. Então, assim, nesse caso, como eu vou retornar um jogo pelo ID, então com certeza é somente um jogo que vai voltar. Então a gente vai chamar aqui, né, o tipo do retorno é game, e eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, listar jogo por ID, tá bom? E aí, pessoal, esse retorno não vai ser esse find all, né? Porque a gente quer retornar um jogo em específico, né? Então a gente vai ter que passar também aqui um parâmetro, né? Que vai ser o ID. Então vou passar aqui para ele, ó, um long ID, né? E aqui, olha, a gente vai fazer o que? Um game repository ponto. A gente tem aqui, olha, o get one, né? Mas a gente tem um que é o find by ID, pessoal. Esse find by ID, ele retorna para a gente um objeto do tipo optional, do tipo game, né? Um optional de game. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou passar aqui para ele o ID, tá? E vou colocar aqui na frente, ó, um ponto get. O ponto get, ele vai retornar para a gente realmente um game, tá bom? Então não pode esquecer desse ponto get aqui. Legal. Então olha só, quando eu fizer uma requisição get para essa URL, ele vai chamar esse método ou vai chamar esse método. Então percebe que a gente tem aqui, olha, dois métodos que tem a mesma assinatura de URL. Então isso aqui não vai funcionar como a gente gostaria, né? E outra coisa, para a gente chamar para a gente poder usar, né, esse recurso aqui, olha, chamar o ID, né? Para a gente poder usar esse ID, a gente precisa passar o ID na requisição, né? Lembra que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer isso aqui, ó, barra 5. Então, como que eu pego esse 5 que está aqui na URL? Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui na nossa URL, olha, a gente vai colocar aqui uma barra, vamos abrir chave, fechar chave e vamos colocar o ID aqui dentro, olha. Então, é importante, tá, que esse nome seja igual a esse nome que está aqui, tá bom? E isso daqui, pessoal, faz parte do path, né, que é a nossa URL. Então, como que eu falo para o Spring Boot que esse ID é esse cara que está aqui, ó, na URL, no path? Então, eu vou fazer uma anotação aqui, olha, path variable. Então, eu estou dizendo que o ID ele é uma variável que vem no path. E ele vai saber, né, através dessa sintaxe que a gente usou aqui, que ele tem que pegar o que está depois dessa barra, ele sabe que é o valor que vai ser colocado, que vai ser convertido num long e guardado dentro dessa variável, que depois vai ser utilizado aqui pelo método findById do nosso Game Repository. Tá bom? Só isso, pessoal. Vou salvar. Né? Ele vai restartar aqui para a gente a aplicação. Lembrando que esse restart automático ele acontece por conta daquela biblioteca DevTools que a gente implementou, né? Que a gente importou aqui para o nosso projeto lá na primeira aula. Tá bom? Legal, vamos fazer um teste, vamos ver se funciona. Então, ó, barra 5, tem um jogo 5 aqui? Tem, né? Ó, o jogo 5 é o teste jogo, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, ele tem que devolver para a gente apenas um jogo, que é o 5. Vamos ver? Olha lá. Devolveu para a gente somente o jogo 5. Legal, né? Dá para fazer também pelo navegador, porque o navegador ele faz requisições do tipo GET, né? Então, ó, podemos colocar aqui um barra, por exemplo, ó, vamos supor que eu quero pegar esse teste jogo 3 aqui, ó, que é o 7, né? Então, barra 7, dá um Enter, tá aí, ó, trouxe somente o jogo 7 para a gente, tá bom? Então, pessoal, a gente aprendeu aqui nessa aula como criar aqui, né, o endpoint, né, que permite que a gente liste todos os jogos ou que a gente liste um jogo por ID, tá bom? Espero que tenha sido aí útil para vocês e a gente se vê na próxima aula quando a gente vai aprender aqui como fazer a exclusão de um jogo, tá bom? Até lá, pessoal!